Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru, seleção japonesa contando tudo sobre os jogos do nosso querido Japão nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na América. Como sempre, vocês estão com a companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria apresentação. Trio completo hoje do Hanamaru com Mr. Thiago Bom Tempo e Mr. Thiago Recruz. Eu chamar o Bom Tempo primeiro. Bom Tempo, tudo bem com você, meu querido? Olá, tudo bem com vocês? Maravilha. Mr. Thiago Recruz, tudo bem com você, linducho? Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Boa noite, Thiago Bom Tempo. Boa noite, Elias Fallers. E hoje temos mais 2 jogos pra gente comentar. As eliminatórias estão acontecendo. Japão quebrando recordes, aumentando números, vencendo equipes que nunca venceu antes, ou jogando fora de casa. E também tem um empate, né, com a Austrália em um jogo bem interessante também, que o Japão teve certas dificuldades. E, incrivelmente, o jogo terminou em 1-1 com 2 gols contra. Umas curiosidades que queremos contar aí na hora do jogo. Bom, 2 jogos, uma vitória, um empate. Não era o que a gente esperava. Esperávamos aí 2 vitórias, né? Devido à sequência de atropelos da seleção japonesa. Mas continua invicto, continua líder. E é isso que nos interessa. Começando pelo jogo da quebra de recordes. E uma quebra de recorde muito da bonita. Galerinha, o Japão nunca havia vencido a Arábia Saudita em Campo Saudita, né? Jogo fora de casa. Vitória de 2-0, um 2-0 maiúsculo, uma vitória maiúscula, arrasadora, com gols do Daichi Kamada no primeiro tempo, do Koki Ogawa na etapa final. Poderia ter sido muito mais, ficou barato, 2-0, poderia ter sido facilmente 4-5. Foi um atropelo de bola do Japão para cima da Arábia, né? Nessa partida, o Japão entrou com o Suzuki no gol, Shogo Taniguchi, Takura Machida, Morita, Wataru Endo, Mitoma, Minami no do Kamada e Uedinha. Entraram depois da partida Juneito, Kubinho, Maedinha, Keito Nakamura e Koki Ogawa, né? Um dos que marcaram os gols. Vou começar pela análise do Mr. Thiago Bom Tempo para ele falar aí da Arábia Saudita, né? No segundo jogo eu chamo o Thiagão primeiro. Bom Tempo, vitória arrasadora, recorde finalmente batido, saímos felizes e Japão jogando bem fora de casa. Será que finalmente a JFA nos ouviu? Vamos continuar dando shows fora de casa também, Bom Tempo? Esse foi um jogo muito bom, né? A gente já estava imaginando que finalmente poderia cair esse recorde, né, da Arábia Saudita de nunca ter... Não só a Arábia Saudita nunca tinha perdido, como tinha ganhado todos os jogos, e o Japão nunca tinha nem feito gol, né, jogando na Arábia Saudita. É um recorde que a Coreia do Norte, né, deu aquele migué e conseguiu escapar, né, mas a Arábia Saudita, que tentou bater de frente, acabou levando esse tombo, né. 3 primeiras rodadas, 3 recordes quebrados, né. Recapitulando aqui rapidinho: primeira rodada 7-0 na China, primeira vez na história goleando a China, jogo em casa. Jogo que foi em Saitama. Depois, segunda rodada, 5-0 no Bahrein, né? Também nunca tinha conseguido um placar tão grande quanto o Bahrein. Agora, primeira vez na história ganhando da Arábia Saudita na Arábia Saudita. Foi um jogo em que eu achei interessante a gente perceber nesse lance do primeiro gol que essa conexão, né, entre os 2 alas, uma jogada que vai de um ala para o outro, algo que tem acontecido bastante. Vários gols do Japão nessa nova formação, nessa formação bem ofensiva que o Moriyasu está usando, está dando bem certo, né? Então esse detalhe, né, que a jogada começa no Doan, depois vai para o Mitoma, essa inversão rápida de um lado para o outro que consegue achar os espaços, né, na defesa adversária. Para mim pareceu até gol de treino, né, de tão bem executada que foi essa troca de passes. Depois, né, mais pro final do primeiro tempo, a Arábia Saudita, né, eles não tiveram aquela reação imediata, né? Acho que talvez foram jogando com um pouco mais de cautela, mas aos poucos eles foram se recuperando no jogo. E teve até aquele momento de pressão, né, da Arábia Saudita no final do primeiro tempo. E foi aí que finalmente a gente viu o Zion trabalhando, né? Que acho que se você for pensar nos jogos anteriores,
Vocês lembram quando que foi a última vez, o último jogo do Japão que o goleiro se destacou? Que eu lembro foi só na Copa do Mundo com o Gonda. Então, desde que começou o ciclo do Moriyasu, não teve nenhum jogo em que um goleiro japonês se destacou. Primeiro porque na maioria desses jogos o Japão só atacou o jogo inteiro e praticamente não precisou do goleiro. Até E contra a nos jogos em Alemanha, que né? precisou, exatamente, até contra a Alemanha, o goleiro praticamente nem trabalhou naquele jogo. E nos jogos em que precisou um pouco mais, foi na Copa da Ásia, a gente teve azar, né? Teve alguns lances lá em que o Zion foi mal, mas outros, como a gente já discutiu muito disso, né? Não foi só culpa do Zion, mas enfim, não teve tantas oportunidades de mostrar serviço. Agora ele mostrou serviço, fez uma grande defesa lá no lance que a Arábia Saudita quase empatou o jogo. E depois, no segundo tempo, né, quando a gente achava que o jogo ia continuar equilibrado, né, o Japão voltou melhor para o segundo tempo e parecia que a Arábia Saudita não tinha forças para continuar naquele nível, né, que eles estavam no fim do primeiro tempo. Até lembrei de um comentário que o técnico da Arábia Saudita, né, o italiano Mantini, acho que ele tinha comentado sobre isso numa coletiva, né, que o fato de que na Liga Saudita, por ter tantas estrelas estrangeiras lá, né, muitos jogadores que são da seleção acabam se virando reserva nos seus clubes, né? Então, esses poucos minutos que esses jogadores têm nos clubes pode ser que tenha atrapalhado o rendimento deles na seleção e possivelmente foi por isso que a Arábia Saudita não conseguiu manter, né, esse mesmo rendimento, esse mesmo ímpeto para tentar atacar o Japão no segundo tempo. Acho que o único jogador saudita que realmente estava levando um perigo foi o Salem Al-Dawsari, que ele é o craque, né, do time saudita. Quando ele pegava na bola, as jogadas que ele participava geralmente foram as que o time saudita conseguiu levar mais perigo, né? Mas aí depois o Japão conseguiu matar o jogo lá no finalzinho, né? 10 minutos do fim, gol do Kokiogawa. Foi até engraçado que lembrou aquele jogo contra o Bahrein, né? Que contra o Bahrein foi muito mais cedo, né? A torcida já começou a ir embora. Depois, a 10 minutos do fim, você já viu o estádio começou a esvaziar, né? Quando já estava lá no minuto 90, já tinha muita gente que foi embora, né? Apesar de que o Ueda, né, o centroavante que foi titular, não conseguiu fazer o gol, mas acho que ele até que não foi tão mal. Acho que o Doan e o Minamino foram os que ficaram devendo, na minha opinião. E o Kokiogawa mostrando que tá tendo estrela, né? Ele já tem 7 gols em 7 jogos pela seleção, sendo que só foi titular 2 vezes. Então ele tá com uma média de gols aí muito boa. Eu até queria ter visto o Yuki Ohashi em campo, foi um dos nomes na convocação que eu mais gostei de ver, estava merecendo há bastante tempo, mas a gente não tem muito do que reclamar no momento, né? Já que o Ueda ele é meio que indiscutível, né, como titular. O Kokiogawa ele também tá merecendo estar nessa lista, né? Então acho que não tem muito o que reclamar dessa situação do ataque, né? Eu acho que a defesa do Japão fez uma partida muito boa. Itakura, principalmente, acho que foi o melhor aí. Taniguchi também fez uma boa partida. O Matida, apesar de ter alguns errinhos, teve uma bola lá que o Matida foi cortar e quase deu praticamente de presente lá pro jogador saudita finalizar, mas o Taniguchi estava esperto lá e conseguiu salvar ele. Mas no geral, acho que a defesa fez uma boa partida. Para mim, o melhor em campo foi o Morita. Não só pela assistência, né, mas defensivamente ele estava muito bem, também fazendo esse papel do segundo volante, né, geralmente o Wendell que fica mais na cobertura, o Morita tem esse espaço para avançar, né, tanto que no lance do gol era o Morita que apareceu lá na área como esse elemento surpresa, né, para fazer a assistência. E para finalizar, eu também quero comentar a atuação do árbitro sul-coreano Kim Jong-hyuk. Eu vi a imprensa japonês elogiando a atuação dele, e teve aquele momento, né, depois que o Japão fez o gol, que os jogadores sauditas eles meio que tentaram ir pra catimba, né, tentaram forçar uma expulsão lá, inclusive o Minamino quase caiu na pilha deles lá, fez uma falta meio dura, levou amarelo, depois qualquer lance dividido eles começaram a simular agressões, né, aquele típico exagero que a gente vê muito no futebol sul-americano, tem uma dividida, ficam lá rolando como se estivessem morrendo de dor, mas o árbitro
coreano não caiu nessa, né? Apesar de que, pelo que eu vi de comentários de quem acompanha lá a Liga da Coreia do Sul, ele é um árbitro meio polêmico, né? Não sei se seria tipo um Nishimura deles lá, mas nesse jogo acho que ele teve uma atuação bem firme no sentido de impedir que os sauditas catimbassem, né? Que é, ele não estava marcando qualquer falta, ele deu para ver que ele não estava caindo na pilha, né, dos jogadores sauditas toda hora tentando simular algum tipo de lesão. Até teve alguns momentos em que ele poderia ter dado cartão amarelo, acho que o Doan teve uma falta lá que poderia ter dado amarelo para ele também, mas no geral acho que ele foi muito bem, principalmente por isso, né, de ter não caído na pilha dos jogadores sauditas e não deixar, né, esse lado da catimba, né, dos sauditas aparecer muito no jogo. É uma coisa que eu queria comentar aí com o Thiagão também. 3 coisas, na verdade, da Arábia Saudita, né? Que a atuação péssima do Feras, né? O Feras que sempre incomodou aí a seleção japonesa, né? Outra coisa que eu queria comentar da Arábia é que o time saiu muito bem defensivamente, né? O Japão conseguiu neutralizar, coisa que a gente não via há anos, né? O Japão sempre passando apuros defensivamente, tava aquelas loucuras, inclusive no último jogo ali em Jeddah, tivemos aquela bizarrice do Shibasaki com o Yoshida lá que originou o gol da Arábia, era aquele 1-0 da última vez que as equipes se enfrentaram. E também que o Mancini ele não conseguiu acertar 100% essa Arábia, porque tem jogo que a equipe está muito consistente, tá jogando certinho, tá jogando redondo, e depois muda da água pro vinho, né? O time se perde, o time não consegue render, ou joga bem só o primeiro tempo, ou joga bem só o segundo tempo. O Mancini ainda não conseguiu encontrar uma maneira ideal da equipe saudita jogar 100% o tempo todo. Inclusive, depois a gente vai discutir no próximo jogo da Arábia, inclusive no empate, né? A Arábia teve a chance de ouro de encostar aí no Japão na classificação, mas perdeu em casa pro Japão e depois empatou, né, com o Bahrein, né? Então tá bem complicada a situação do Mancini, que não conseguiu acertar a mão na equipe ainda, né, Thiago? Isso é verdade. O que a gente pode ressaltar um pouco mais nessa discussão é como a Arábia vinha jogando nesses últimos jogos, até enfrentar o Japão. Se você vê os resultados da Arábia Saudita, a maioria dos jogos não tinha muitas dificuldades. A Arábia vinha de vitória, de empate, um empate contra a Indonésia, que já foi um negócio que já ninguém esperava e tudo mais, mas vinha de uma derrota, vinha de uma vitória contra a seleção da China, um futebol bem ofensivo, inclusive até no jogo contra a China, a Arábia Saudita teve um jogador expulso, né? Então essa questão de catimba, um jogo mais físico, né? E às vezes até beirando um pouco desleal, assim, já é uma característica mesmo desse futebol muito mais agressivo que o Mancini vem colocando em cima dos seus jogadores. Até a formação mudou, né? Normalmente a Arábia Saudita vinha jogando com um sistema também de 3 zagueiros, né? Então era um 3-4-3 também, né? Muito parecido com aquilo que o Japão joga hoje, mas quando, né, eu até ficava pensando, poxa, como será que o Japão vai ser, né? Provavelmente vai jogar com 3 zagueiros. Se a Arábia vir também com semi 3 zagueiros, então o jogo vai ficar bem ofensivo, né, pelas laterais, como que o Japão ia se virar com isso. E aí o Roberto Mancini mudou, né? Então a Arábia veio um 4-3-3, inclusive foi o mesmo 4-3-3 que acabou não conseguindo a vitória contra o Bahrein. Então essa mudança de formação talvez ainda esteja sendo um pouco lapidado. Para mim, a questão da Arábia Saudita é que muito fica a dependência do Al-Nassr, isso já é algo natural de esperado. O Feras é um jogador bem perigoso desse elenco também, inclusive na última temporada os números deles eram sempre constantes, assim, 12, 13 gols por temporada, mas na temporada atual dele, o Al-Ahly já começou um pouco já oscilante, já tem lá 4, 5 jogos que ele não marca, então é um jogador que pode ser que isso que o Mancini falou seja um problema que a Federação Saudita vai ter que resolver agora, que essa questão de temos muitos jogadores estrelados, os jogadores da casa acabam ficando na reserva, então isso é um problema que o Japão passou e resolveu,
China passou e não resolveu, e hoje, olha, a gente vê como está o futebol, né? O futebol da China, outros países passaram por isso e tiveram que arcar com esse revés de trazer muitos craques que você tem que uma maneira de fazer com que o futebol local avance junto, aproveitando o máximo desses grandes nomes que vem fazer da liga um chamariz um pouco maior. Sobre a seleção japonesa, um bom jogo. Parte defensiva, para mim, eu acho que o Japão foi primoroso, fechou a maioria dos espaços, pouquíssimas vezes, né, que o Japão acabou dando alguns contra-ataques mais perigosos, mas o Japão conseguiu se organizar bem contra a Arábia Saudita. Ter marcado o gol primeiro, eu acho que foi um fator importantíssimo para a gente começar a dominar o jogo, né? O passe do Morito, a definição do Kamada aos 14 minutos, isso ajudou muito com que o Japão começasse a controlar mais o jogo, porque os primeiros 14 minutos a Arábia tinha um pouco mais de posse de bola, e nos primeiros 4, 5 minutos tentava uma pressão um pouco maior, o Japão foi se organizando, o Muriaço ainda tem esse negócio que eu praticamente não gosto, que é essa demora às vezes para fazer algumas modificações, mas todas as modificações que eles fizeram teve alguma melhoria, principalmente quando ele tira o Mitoma, coloca o Keita Nakamura e coloca o Kubo, que acabou jogando várias partidas seguidas, até por isso que o Kubo começa no banco de reserva nessa partida, coloca no lugar do Doan, melhora bastante esses setores do Japão e a gente consegue fazer a pressão, aumentar o placar e o Japão consegue controlar muito bem esse jogo. Uma bela vitória, a primeira fora de casa em território árabe. Eu até pensava que o Japão teria uma vitória ou outra, alguns empates, mas não, os resultados nossos sempre foram derrotas, né, como o Bom Tempo Elias ressaltou, e essa vitória eu acho muito maiúscula, e eu acho que é essa vitória contra a Arábia Saudita que prega o Japão definitivamente como a equipe a ser batida dentro da Arábia, dentro do futebol asiático. É uma vitória contra uma equipe que talvez se perdesse não seria o fim do mundo, mas vencer a Arábia Saudita fora de casa, quebrar esse recorde e ainda jogar muito melhor do que os árabes, eu acho que é um carimbo muito importante para colocar o Japão sempre pensando à frente dos adversários e eles que corram atrás da gente, porque o Japão sim evolui a cada jogo e essa seleção, incrivelmente, temos 11 jogadores importantíssimos do elenco, e ainda temos pelo menos mais 4 ou 5 do banco de reserva, então todo mundo que entra tem uma característica diferente, faz a equipe jogar de uma maneira um pouco melhor, e às vezes até, se a gente parar a pensar, né, não foi talvez a rodada, as 2 rodadas melhor de Mitoma e o Eda, né, mas mesmo assim quem entrou no segundo tempo pegou a responsabilidade, conseguiu fazer um pouco diferente e melhorou o elenco, né, então é muito bom quando a gente vê que os jogadores do banco também têm esse poder de decisão e acabam se tornando também jogadores importantes para o elenco no geral. Fechou esse jogo? Podemos ir pro próximo? Bora! Segundo jogo em Saitama, estádio lotado, mais 2 clássicos seguidos, hein, galera? Japão e Austrália, o jogo terminou em 1-1, que começou com polêmicas muito antes da bola rolar. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas no caminho do estádio houve um acidente muito grave ali na rodovia que liga até o estádio de Saitama lá, onde a seleção da Austrália, o ônibus da Austrália, ficou preso praticamente 2 horas no trânsito, né, até desenrolar, e isso atrasou muito a federação de chegar no estádio. Chegou praticamente só com 1 hora, 50 minutos ali antes da bola rolar, e prejudicou muito a seleção australiana no aquecimento, né? Lembrando que o time só teve meia hora para se preparar, para aquecer e entrar em campo, né? E isso no futebol profissional, meia hora não é nada, né? Tem toda uma preparação, massagem, distribuição de uniforme, preleção, aquecimento, reunião, tudo. Isso prejudica muito, né? E a seleção da Austrália já veio avisando, aconteceu um acidente aqui, a gente vai atrasar, por favor, adiem o jogo para começar um pouco mais tarde, senão não vai dar tempo da gente aquecer, fazer as coisas tudo direitinho. E a JFA aceitou e acatou o pedido, né, da Federação Australiana e foi falar com a Confederação Asiática, aconteceu isso e aquilo, eles vão atrasar e vão chegar em cima do laço do jogo, por favor, adiem o jogo. Vocês acreditam que a Federação Asiática falou não, não vamos adiar o jogo, vai acontecer o jogo, eles que se virem para aquecer,
vão ter esse meia hora, 28 minutos para se prepararem e praticamente falou um foda-se para a Austrália, sabe? Foda-se, se virem, azar de vocês. E nisso a seleção australiana ficou com as calças curtas, né? O que eu acho um absurdo, porque é um futebol profissional. Você ter apenas meia hora para se aquecer, para ajeitar o time e para entrar um campo numa eliminatória de Copa do Mundo, cara. Olha, a Confederação Asiática mandou muito mal nisso. É um absurdo. Imagina se um jogador ali da Austrália se lesiona sério, né? Quem que vai pagar o prejuízo? Porque além de prejudicar a seleção da Austrália, vai prejudicar o clube que o jogador atua, né? E a Confederação Asiática vai pagar o tratamento? Vai pagar o salário do jogador que vai ficar parado lá lesionado por pura birrice, por puro bico da Confederação? Então, se tem alguém aí que saiba português da Confederação Asiática, da UFC e tá ouvindo isso aí, por favor, põe a mão na consciência que vocês erraram, fizeram aí essa gafe, coitada da seleção da Austrália, né? Já tinha a bucha enfrentar o Japão fora de casa e ainda com esse problemão, né? Então, para a seleção da Austrália sair como mais heroína. Até um caso que aconteceu parecido nas Olimpíadas de 2016, né? Bom tempo, naquele jogo de Japão e Nigéria, na estreia das Olimpíadas, que a Nigéria também chegou em cima do laço, mal do tempo de aquecer, só que ainda venceu o jogo do Japão aquela vez. Mas olha, isso nos faz pensar cada vez mais naquela teoria do mundo árabe, da Confederação Asiática, né? Que eles estão nem aí pro resto que não tá naquele nicho, né? Do mundo árabe. Complicado, complicado. Isso aí a gente vai discutir daqui a pouco. Nesse jogo, o Japão entrou em campo com Suzuki no gol, Taniguchi, Takura, Machida, Morita, Mitoma, Minami, Nodo, Aotanaka, né? E Kubo, esses dois novidades no time. E o Edinha. Entraram na etapa final Juneito, Daichi Kamada, Keito Nakamura e Koki Ogawa. Praticamente as mesmas substituições aí do primeiro jogo. Por uma coincidência do destino, os gols dessa partida foram anotados contra, né? Taniguchi fazendo um golaço de trivela ao contrário, a lá estilo aquele jogador do Gamba que fez o gol contra as Olimpíadas, que eu esqueci o nome agora, Fujiwara, enganando ali o Zion Suzuki, e o Cameron Burgess fazendo gol contra também e deixando o jogo tudo igual. Nessa partida, a Austrália parece que o Tony Popovic reacendeu a alma dos australianos, né? O Japão, a equipe da Austrália já havia vencido o jogo anterior e agora empatou com o Japão fora de casa. Ele deu uma vida nova aos australianos que fizeram um bom jogo, apesar de estacionarem 300 milhões de ônibus na linha defensiva ali e afogar o Japão na parte ofensiva do time. O Japão também vacilou muito, né? Ia para cima, atacava, mas não finalizava, não arriscava chutes ali de intermediária, não arriscava chutes aí de fora da área. Isso prejudicou o futebol do Japão, né? Vou começar com o Thiagão agora, nessa partida, Thiagão. A Austrália bem defensiva, bem postada. Na etapa final ainda pegou e colocou mais zagueiros, laterais e volantes para fechar o caminhão de vez assim que saiu o gol australiano, né, Thiagão? Resolveram fechar de vez, mas graças ao Kaito Nakamura lá naquela corridinha dele, saiu outro gol contra, né? Mas empate heróico da australiana com história de drama que pode até virar um doraminha depois, né, Thiagão? Essa história do acidente aí, esse empate heróico. Pra você ver que como acontece muita coisa extra-campo, né? Então, a Federação Asiática e a Federação Japonesa vivem de acertos e erros e isso não é uma novidade para ninguém. No jogo, é claro que após a gente vencer a Arábia Saudita, é meio inevitável, né? A gente vê a situação da Austrália, né? Troca de técnico, né? Um começo conturbado nas eliminatórias, né? Vem aí uma Austrália bem, né?
com muitas dificuldades, né? E vai ter que se virar com isso para conseguir. Não vejo a Austrália fora de Copa do Mundo, pelo menos eu acho que a Austrália vai, se não passar direto, vai para uma próxima fase. Tem várias oportunidades aí, como já falou outros renomados aí, todo o processo de eliminatória que cada vez fica maior e aí fica facilitado para os grandes acabarem chegando na próxima Copa do Mundo. Mas nesse jogo era inevitável pensar que o Japão teria todas as chances e mandaria no jogo e sairia com a vitória. E o Japão começou como se imaginava, né, com mais posse de bola, tentando trabalhar mais meia bola, e a reclamação no geral ficou aquela mesma, né, que o Japão teve mais posse de bola, tomou as principais decisões, foi para cima e pressionou a Austrália, mas faltou aquela agressividade necessária para você transformar essa posse de bola excessiva em tentativas mais claras de gol. E até que a gente teve pelo menos 4 finalizações corretas para gol, teve lá uma enxurrada de tentativas de fora ou de dentro da área. Então, assim, o Japão tentou criar, mas parou nessa defesa da Austrália que foi, acho que, o grande diferencial, principalmente o grandalhão ali, né, o famoso back central, né, que tem quase 2 metros de altura, e foi ali o grande Salter, né, Salter, vocês podem, eu não sei onde joga, admito a minha ignorância sobre o futebol australiano, se o Elias ou bom tempo quiser me falar, no Stoke City, então assim, cara de experiência internacional também, não é um qualquer, então assim, um jogador que conseguiu fazer diferença, tirou todas as bolas no alto, com o pé joga muito bem, então um bom nome dessa seleção australiana aí que agora vai ter que se resolver, e o Popovich eu acho que tem condições sim de fazer melhorar o futebol australiano. O primeiro tempo do Japão até imaginava que um gol poderia sair, né? O Mitoma tentou algumas vezes, Kubo, apesar de aparentar talvez um pouco de fadiga desses últimos jogos, sempre também buscou ali o passe individual, teve 2 momentos ali que o Kubo acabou segurando a bola demais, acabou virando contra-ataque, teve mais o passe, se não me engano, do Minamino ou do Doan, que acabou tentando fazer uma bola muito, muito enfiada, acabou também dando a chance para a Austrália ir para frente, que a Austrália veio realmente com essa ideia, né, de jogar fechado, jogar no contra-ataque, jogar no erro da seleção japonesa, quase que esse erro acabou virando uma chance outra mais perigosa, mas a grande realidade é que o Japão dominou completamente o jogo. O não ter saído um gol do primeiro tempo foi talvez um pouquinho por essa falta de agressividade. Tanto o gol contra do Taniguchi como o segundo gol contra, agora a favor da seleção japonesa, foram, claro, o do jogo do Taniguchi foi realmente uma cagada mesmo, né, daquela finalização que ele acabou dando, deixar pra fora, mas eu imagino que se fosse pra gente puxar talvez a sardinha um pouco pro nosso lado, que o Japão começou a pressionar muito mais. Eu acho que as modificações foram importantes para fazer esse Japão começar a ser mais ofensivo, principalmente para mim, o homem do jogo para mim foi o Keito Nakamura. Eu acho que sempre que ele entra no segundo tempo, a ofensividade dele de correr, de tentar aquele drible um pouco mais seco, de buscar o lançamento de profundidade, fez uma diferença muito grande, inclusive foi dele, né, a tentativa de cruzamento que acabou dando a chance de acontecer a situação de gol contra, né, o Japão conseguiu empatar o placar. E mesmo que não tenha sido um jogo onde o Eda brilhou, não foi um jogo onde o Minamino, né, fez mais um daqueles passes que ele vinha fazendo nos últimos tempos, mas ainda assim foi um jogo onde o Japão merecia vencer, não venceu por detalhes, e esse detalhe foi porque o Japão não conseguiu converter, né, em chances reais toda a posse de bola que teve, mas acho que foi um resultado ok. Na hora eu fiquei meio chateado com o resultado, mas podendo pensar, a gente continuamos ainda invictos, né, nessa parte da competição. O nosso tabu ainda pode continuar ainda, né, o Japão vencendo e não perdendo dentro das eliminatórias. Tem tudo para acabar o ano muito bem, os próximos 2 últimos jogos da temporada 24, e é um jogo que com certeza o Bom Tempo analisou muitas coisas, e talvez por Bom Tempo, talvez o Morita tenha sido um jogador importante nesse jogo, mas para mim fica aí como o Keito Nakamura o grande destaque nesse empate entre o Japão e a seleção da Austrália, que tenta trocar o pneu com o carro em movimento. Então, praticamente tudo que o Thiagão falou. Aliás, o Harry Salter, ele joga no Sheffield, né? No Sheffield United. Mudou de time de novo. Eu até lembro que ano passado ele estava no Leicester, né? Que chegou até a subir na segunda divisão inglesa, só que ele era reserva. Aí eu até ficava me perguntando como é que ele pode ser reserva, né? Nesse time que eu
ver a Austrália jogando, né? Principalmente na Copa do Mundo, ele jogou. Ele sempre é destaque, né, na seleção australiana. Não cheguei a acompanhar, né, ele nos clubes, mas é uma coisa que eu ficava me perguntando, como que ele é reserva, né, nesse time do Leicester, e agora tô vendo aqui que ele foi essa temporada tá jogando no Sheffield, também na segunda divisão, mas pelo menos tá como titular. Acho que é um zagueiro que tem nível sim pra Premier League, então acho que dá pra ainda subir um pouco na carreira, até porque ele ainda tem 25 anos, ainda dá pra subir, né, dá pra subir pra uma equipe mais forte para a Premier League, né? Sobre o jogo, né? Acho que mais uma vez, né? O Morias mandou a escalação que a gente já imaginava. O Kubo que foi poupado no primeiro jogo, agora finalmente como titular, né? No lugar do Kamada. O Endo também já sabia que não ia jogar porque já sabia que era desfalque, nem tinha participado do treino no dia anterior. Então entrou o Altanaka no lugar dele. O Morita herdou a braçadeira de capitão, né? O Morita que foi destaque no primeiro jogo, para mim o melhor em campo no primeiro jogo contra a Arábia Saudita. Dessa vez também jogou bem, né? Os dois volantes foram bem. Concordo que o Keito Nakamura foi um diferencial, né, do Japão nessa partida, entrou muito bem no jogo. Foi o salvador da pátria, né, do Japão. A dobradinha que ele fez com o Mitoma aí pelo lado esquerdo pode se tornar uma arma muito grande desse time do Japão, porque é uma forma de deixar o time ainda mais ofensivo, porque você tem dois jogadores com o drible como arma, né? Então a gente já tem o Mitoma que tá sempre partindo para cima e tava dando bastante trabalho aí para marcação do Miller, né? Depois entrou o Keito Nakamura, que com o Mitoma que foi adiantado, né, para a posição que era do Minamino, e ficou o Keito Nakamura jogando como ala pela esquerda. E foi o que fez a diferença, né, para o Japão conseguir esse gol de empate, a jogada individual dele. E apesar do gol contra, né, acho que foi um gol contra daqueles que não tem muito que criticar o jogador que faz o gol contra, porque se o Burgess não tá lá para desviar essa bola, o Eda já tava atrás dele fazendo um movimento para tocar pro gol, né? Então se o Burgess não faz o gol contra, o Eda faria esse gol, né? Bem diferente do Taniguchi, que não tem como defender, não tem como explicar, não tinha pressão dele, tava sozinho, foi um erro técnico com ele lá. E eu vi até alguns torcedores mais exaltados aí falando, tem que cortar o Taniguchi, já tá velho, mas acho que, na minha opinião, ainda tem crédito, até porque se você for ver os outros jogos, né, ele tem sido consistente, né, tem jogado bem com... são poucos jogos ruins que ele tem feito na seleção, então acho que, até porque ele não é um titular, né, considerando um momento em que você vai ter todos os jogadores disponíveis, né? Ele tá como titular porque o Tomiyasu tá machucado, o Hiroki Ito tá machucado, o Nakayama tá machucado, então ele é aquele jogador que compõe elenco e ainda tá jogando num nível decente, né? Um erro desse, claro, acontece, né? Mas, enfim, acho que tá longe de ser um fim do mundo, né? Foi um jogo que o Japão, como vocês falaram, né, jogou bem, tava dominando, encurralando a Austrália. O problema normalmente costuma ser a pontaria, né, na finalização. Dessa vez não, o problema foi criar chances de gol mesmo. Mas para mim foi muito mais mérito da defesa da Austrália, que a zaga da Austrália estava muito bem, principalmente o Soutar, esse para mim foi o melhor em campo. O goleiro australiano, né, o Joey Gaut, ele não fez nenhuma defesa difícil. O Japão só teve, tava vendo aqui as estatísticas, apenas 3 finalizações na direção do gol e nenhuma foi assim uma finalização muito perigosa, né? Teve até alguns, o Mitoma tentou algumas finalizações lá com perigo, mas foi desviada, né? Acho que a defesa japonesa também fez uma boa partida, foi uma boa partida das duas defesas, claro, tirando aquele lance bizarro do Taniguchi. No geral, o Japão conseguiu anular o ataque da Austrália. A gente viu lá o Mitchell Duke, que é o Elias fanzaço dele, jogador do nosso Matias Elvia. O cara passou fome lá no ataque, né? Tô completamente dominado, não conseguiu fazer nada o Mitchell Duke lá no ataque. E a Austrália teve uma finalização no jogo inteiro e nenhuma na direção do gol. Basicamente, eles produziram o mesmo que a China naquele jogo de 7-0, né? Praticamente não produziram nada e tiveram aquela sorte, né, de fazer o gol naquele cruzamento lá do Miller que o Taniguchi desviou para dentro.
Mas acho que o Moriaço ele demorou para mexer no time, ele esperou até fazer a primeira. Sofreu o gol, né, para fazer a primeira substituição. Mais uma vez o Moriaço demorando, né, para mexer no time, poderia ter mexido antes. Acho que o Doan e o Minamino de novo não fizeram uma partida muito boa. O Doan estava muito preocupado lá com a parte defensiva, então não apareceu muito na frente. Depois que entrou o Junior Ito no lugar dele depois, né, não foi no intervalo dessa vez, foi depois de sofrer o gol. O time melhorou, apesar de que o Junior Ito também ele errou mais do que acertou. Foi uma partida abaixo, né, do que o Junior Ito costuma mostrar na seleção. Acho que o melhor em campo do Japão para mim foi o Itakura. Ele fez tava muito preciso nos desarmes o Itakura nesse jogo, e não só isso, mas também levando o time para frente com aqueles passes, passe em profundidade, lançamento. Acho que o Itakura para mim foi o grande destaque do Japão nesse jogo, junto com o Keito Nakamura. E acho que dá para dizer que a Austrália sai como a grande vencedora, né, dessas rodadas esses 2 jogos de outubro, porque eles estavam numa situação assim, em crise, né, situação praticamente já desesperadora, e conseguiram já começar a reverter essa situação, né. Então a troca de técnico aí, o Tony Popovic, que aliás ele é amigo do Moriaço, né, os dois jogaram juntos no Sanfrecce Hiroshima, até por isso que eles foram se cumprimentar lá, né, durante o jogo. Já teve aquele reencontro, né, aquela saudação mais cordial dos dois, que já tem esse histórico, né, os dois terem jogado juntos. Então a Austrália, que já estava numa situação bem complicada, conseguiu, né, essa primeira vitória, ganhou da China na rodada passada, agora consegue um ponto no jogo que seria teoricamente o jogo mais difícil para eles, né, ganhou um ponto contra o Japão, então 4 pontos para eles nessa rodada, e ainda viu a Arábia Saudita tropeçar, né? A Arábia Saudita só ficou com 1 ponto, então a gente tem lá o Japão que ainda está bem na frente, né, com 5 pontos de vantagem, mas de resto a Austrália consegue manter esse segundo lugar, e tá todo mundo embolado, né? Até a China lá que está em último lugar já reviveu, né, nessa rodada também, e tá com esperança de continuar nessa disputa pela vaga, né? O Popovic, que ele deu uma vida nova nessa Austrália, botou aí jogadores que estavam com falta de confiança a fazerem boas partidas, né? Que era o caso do Lewis Miller, que não vinha jogando bem, não havia feito uma Copa da Ásia, inclusive foi um dos grandes vilões aí da eliminação da Copa da Ásia, né? Cometendo aquele pênalti bobo lá no sul-coreano, aí sendo expulso no primeiro tempo, por ocasião fazendo falta de novo, né? Outro jogador que estava em baixa, que ele conseguiu resgatar o Birds, né, que estavam fazendo aí, cometendo muitas falhas defensivas, até o próprio Hrustic, né, que não vinha sendo convocado para a seleção australiana, ele resgatou e botou ele como camisa 10 do time, né. É um técnico que abraçou a causa e tá fazendo o time render, né, tá tirando aí leite de pedra. Ele que tem uma comissão técnica muito experiente, né? Não só ele, mas vários jogadores clássicos que ele chamou. O assistente técnico dele é o Paul Ocon, né? Que é um jogador histórico da seleção australiana. Chamou também o Hayden Fox, né? O Frank Jurich também, que é o treinador de goleiro. Ele montou uma comissão técnica super forte, só de jogadores clássicos que fizeram história com a Austrália naquela Copa das Confederações 2001. Time que também jogadores que participaram daquela Copa da Oceania que a equipe foi campeã, né, em 2001 também, daqueles 31-0 na Samoa Americana e tudo mais, né? Então são amigos que ele carrega, que ele fez durante a sua jornada aí na seleção australiana, e que parece que essa aliança e essa comissão técnica talvez tire o time do buraco, né? Então tá bem satisfatório até o momento, que o prognóstico da seleção australiana é que seria algo terrível nessas eliminatórias, mas já tá ali encostadinho na Arábia, né? Cometeu aí seus vacilos. Vocês querem comentar mais alguma coisinha desses jogos aí? Eu posso passar a situação dos grupos e partidas no geral agora, galera?
Eu queria só fazer uma observação para essa questão do Shoko Taniguchi. E eu vou puxar o meu martírio pessoal, que é assistir jogos do Centroid. Tava demorando. Não, teve um jogo, comecei na temporada 24-25, que o Centroid perdeu de 6-1 pro Antwerp. Antwerp, eu acho que é o nome, a pronúncia desse time. Antuérpia, em Isso. português, né? Cara, foi um show de horrores. Eu falo pra vocês, o sistema de 3 zagueiros é um negócio que eu não sei quem teve a ideia de realmente manter na equipe, mas foi um jogo tão ruim que só o Shoko Taniguchi defendeu umas 4 bolas que poderia ter sido uns 10-1 fácil ali. E tanto que foi depois desse jogo que trocaram o goleiro, né? Se não me engano, era o Coppens, eu acho, o nome do goleiro, e depois virou Kokubo. O Kokubo acabou se tornando no próximo jogo, já na próxima partida, o Kokubo já veio como titular e não saiu mais. Então, assim, foi um show de horrores defensivamente. Então, apesar de talvez o Shoko Taniguchi não ser o zagueiro de fazer brilhar os olhos, quando você vê ele jogando com essa galera pé de rato, que a maioria é das equipes dos defensores da equipe que ele defende, o Shoko Taniguchi, ele é monstruoso, assim. Por mais que talvez nem todo jogo ele se destoa, dificilmente ele é o cara que atrapalha alguma coisa defensivamente, que dá um toque errado, e muitas vezes ele é colocado na fogueira, né, com trocas de passe perto da área desnecessariamente, tem uns negócios meio absurdo, e eu lembro que também tem um outro jogo, um pouquinho mais pra frente, que tava 0-0, era Centroid versus o Union, do Matida, né, inclusive... Isso, o Union, o Royal Union, e tava 0-0, e eu falei, poxa, acho que jogo agora a equipe cansou e tem tudo pro Central conseguir pelo menos um maldito gol, né? Aí acontece, o atacante que tinha acabado de entrar, expulso direto. Aí tiveram que mudar todo o esquema tático e o Taniguchi ficou lá, basicamente, organizando a defesa, porque jogou os últimos 10 minutos do jogo com um a menos e o Taniguchi foi referente da defesa. Então, quando você vê esses jogadores da seleção que jogam em equipes mais modestas, você vê que tem um motivo para eles estarem lá. Então, trabalham mais, né? Trabalham mais, então todo o trabalho que o Shoko Taniguchi tem jogando no meu quase querido Centroid não é brincadeira não, viu? Eu sugiro vocês que um dia de muita tristeza procurem um linkzinho Mandrake, ou pede pra mim o link lá no nosso grupo de WhatsApp do Rinomaru lá, que faço questão de passar adiante o sofrimento que venho tendo. Não é mentira, não é mais sofrimento, sou quase um torcedor da equipe já, infelizmente, tenho que admitir isso. Por favor, se algum belga de bom coração está ouvindo o nosso programa, presentei o Thiagão com uma camisa do Centroid que ele merece, cara. Porque é o único cara no universo do Brasil que eu conheço que torce pra esse time. Torce, sofre, chora, grita. Então, por favor, povo da Bélgica, ajudem o nosso querido, esse brasileiro necessitado aí e com uma necessitado de times ruins e que aumenta sua coleção anualmente. É que assim, cada ser humano tem um defeito, né? O defeito do Thiagão é torcer pro time bosta. E assim seguimos. E assim segue a vida. E assim seguimos. Falando dos outros jogos. Oi? Ia falar alguma coisa, bom tempo, desculpa. Olha, apesar de que o Sintoiden realmente é um time triste de se ver, acho que o fato de ter o Joel Fudita lá e também o Kokubo, que são jogadores que a gente imagina que podem chegar na seleção principal, né, no futuro. O Fudita, inclusive, foi convocado, né, e pode, quem sabe, até começar a ganhar espaço, né, futuramente. Acho que vale também para ver o desenvolvimento desses jogadores, né. E só para complementar o assunto Shogo Taniguchi, eu tava olhando nas redes sociais para ver se tinha, o que os japoneses estavam comentando, né? Fui procurar ver se eles estavam cornetando ele, né? Eu não consegui achar nenhum comentário de torcedor japonês cornetando o Taniguchi. E uma coisa que eu vi muito, um comentário dos que mais repercutiu, é que eles falaram assim: mesmo depois de fazer um gol contra, ele ainda parece estiloso, que eles usam aquela palavra kakoi, né, que é usada geralmente para homem bonito. Vou traduzir significa estiloso, e mesmo assim, esse era o comentário que estava mais repercutindo. Mesmo com o cara fazendo um erro daqueles, eu não consegui achar ninguém cornetando ele e o pessoal só apoiando e lembrando
o fato dele ser um dos jogadores mais estilosos, né? Os mais populares aí no público feminino. Agora imagina se o Ueda faz um gol contra desse na zagueira. Os caras vão na casa dele bater nele depois do jogo. Vão na casa dele. Mas isso só reforça aquilo que a gente fala. Tem uma galera que continua sendo. A galera que vê o resultado no Globo.com e reclama, né? Mas a galera que tem que começar a ver os jogos, porque realmente não é só de uma falha que você resume tudo aquilo que um jogador faz ou não dentro da seleção, né? Tem todo um contexto. O Taniguchi conquistou a gente na Copa do Mundo, né? O cara fez uma baita de uma Copa. Tem todo um contexto aí que sempre levar em consideração, sempre. Ver resultado não quer dizer que você entendeu o que tá acontecendo dentro de campo. É isso aí, galerinha. Bom, passando os outros resultados aqui do grupo e dos outros, enquanto o Japão havia derrotado a Arábia Saudita fora de casa, o Bahrein empatou com a Indonésia em 2-2 e por pouco, né? Aquele famoso jogo até o Bahrein empatar, né? Porque a Indonésia estava vencendo o jogo e o Bahrein conseguiu marcar seu golzinho aos 99 minutos, aos 54 da etapa final, né? Com o Marhum. O que eu achei uma baita, uma sacanagem, porque seria um resultado incrível pro futebol da Indonésia. E na próxima rodada a China finalmente venceu, né, Thiagão? Bateu aí a própria Indonésia por 2-1. Jogo muito difícil, por pouco a Indonésia não conseguiu empatar ainda. E a situação ficou a seguinte, ó, no grupo C. O Japão líder 10 pontos. Poderia ter sido 12, mas 10 já tá ótimo, né? A Austrália em segundo com 5. E a galera do 5, né? Terceiro Arábia 5. Quarto lugar, Bahrein com 5. E o povo fora da Copa do Mundo, Indonésia 3 e China 3. Na próxima rodada, para fechar o turno, né? A Austrália recebe a Arábia Saudita em casa. O Bahrein enfrenta a China e a Indonésia recebe o Japão. Falando dos outros grupos, no grupo A, nesse momento aí temos de líder a seleção do Irã, né? Com 10 pontinhos. Em segundo lugar, o incrível. Será que agora vai, galera? Oh, meu Deus. A seleção do Uzbequistão, o incrível Uzbequistão em segundo com 10 pontinhos. Em terceiro, Emirados com 4. E só na quarta colocação, o Catar com 4 pontinhos. O Kirguistão em quinto com 3. E a Coreia do Norte, que ainda não venceu, apenas 2 pontinhos. Na penúltima rodada, a seleção dos Emirados empatou com a Coreia do Norte 1-1. O Catar venceu o Kirguistão por 3-1. O Uzbequistão e Irã ficaram no 0-0. Na última rodada, o Uzbequistão venceu com gol de pênalti, Emirados por 1-0 no jogo sofrido. Uma vitória incrível do Kirguistão, aprontando para cima da Coreia do Norte por 1-0. E o Irã meteu uma lapada de 4-1 para cima da seleção do Catar. Poderia ter sido muito mais, poderia ter sido 6, 7, porque teve 3 gols impedidos, fora o banho de bola, né, que acertou a trave, o goleiro defendeu. Tivemos aí um double de gols, né, o Morebi marcando 2 gols e o Osmun aí marcando 2 gols na partida. E uma atuação trágica do nosso goleiro Barshan, né, Barshan, que foi até eleito na Copa da Ásia o goleiro da competição, mas teve uma atuação terrível nessa partida e saiu como grande vilão aí. No grupo B, galerinha, no momento temos a Coreia do Sul como líder com 10 pontinhos, seguido da Jordânia, né, surpreendendo aí na segunda colocação com 7. Em terceiro, Iraque com 7 e em quarto, Oman com 3. Em quinto, Kuwait com 3 e a Palestina, que ainda não venceu, com apenas 2 pontinhos, né? Na rodada passada, o Iraque ganhou na Palestina por 1-0. Oman derrotou o Kuwait por 4-0 e a Coreia do Sul venceu a Jordânia fora, né? Na última rodada, a Coreia do Sul, num jogaço, bateu a seleção do Iraque por 3-2, né? Com o Hussein marcando um golaço de puxeta. A Jordânia meteu 4-0 em Oman e Palestina e Kuwait ficaram 2-2, um jogo emocionante, onde a Palestina com o Kumbar empatou aos 48 da etapa final. Lembrando que a Palestina joga aí no Catar, né, devido aí a situações extra-campo. No momento, na Copa do Mundo, então, estariam Japão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia, Uzbequistão e Irã, Mr. Thiago Recruz.
Bastante coisa já se encaminhando, né? Algumas surpresas, outras nem tanto, né? Como a gente imaginava. Tô gostando de ver como que esse grupo A vai se desenrolar. Torcer muito pro Kirguistão conseguir aprontar e conseguir ficar com essa quarta vaga, né? O Qatar tá um pouco ainda naquela vibe de dá para recuperar ainda, tem todos os jogos de volta e tudo mais, mas esse grupo A tá bem interessante. Grupo B, acho que não tem lá tantas coisas diferentes acontecendo, apesar que é sempre bem interessante ver o que a Jordânia, temporada após temporada, vem sempre buscando algum tipo de renovo, mesmo que seja pouquíssimas mudanças, mas uma seleção que vem evoluindo nesses últimos 10, 15 anos e jogando bem, né? A seleção do Iraque ainda, né, sempre ali dando umas patinadas, mas ainda sempre ali entre as cabeças. Coreia do Sul tranquila nesse grupo, não vejo muita dificuldade. E no grupo do Japão, né, talvez o grupo mais importante para todos nós, vencemos talvez o grande bicho-papão, que é a Arábia Saudita, né, que é sempre uma equipe muito chata de se enfrentar. Temos a Austrália que não dá para jogar jamais com um salto alto. Acho que o próximo jogo o Japão tem que jogar com tudo para cima da Austrália quando esse confronto acontecer novamente. Que nós temos sim bola para passar por zagueiros grandes e equipes mais fechadas. O Japão tem todas as condições e tem material humano, tem qualidade, tem técnica para isso, para conseguir vencer as equipes também. Próximos confrontos, na teoria, né, obviamente, para ser 2 vitórias. Né? Por mais que eu tô sempre torcendo aí pelo Esquadrão Garuda, acho que vai ser quase impossível a Indonésia parar o Japão. Assim esperamos, espero que seja dos 6 pontos, que o Japão finalize o ano de maneira positiva e a gente já comece a fazer, claro, aquela famosa matemática para classificação, porque eu imagino que o Japão não vai ter dificuldades em conseguir se manter em primeiro e terminar essa terceira e última fase para depois a gente carimbar o nosso passaporte para a Copa 2026. Mas ainda quero ver até onde essa Austrália do Popovic pode evoluir, quero ver como que a Arábia Saudita vai conseguir resolver esses problemas fora de campo, com essa questão da liga, de jogadores que não conseguem mais ter espaço como em outras temporadas, e ainda fica a expectativa por quem vai conseguir essa quarta e última quarta vaga, né, para a quarta fase aí, que vai ficar provavelmente entre Bahrein e Indonésia mesmo. Professor Thiago Bom Tempo, fiz aqui um prognóstico rapidinho. Da forma otimista, o Japão vence todas as partidas e na forma normal, o Japão termina entre 23 e 21 pontos aí classificado para a Copa do Mundo. Esse próximo jogo aí contra a Indonésia é um jogo um pouco perigoso, no sentido de que a Indonésia tá sendo aquele time surpresa, né? A gente tava até brincando, né? Falando que a Indonésia pode jogar a J-League, né? Porque eles conseguiram empatar com os 2 favoritos, né? Empatou com a Arábia Saudita com a Austrália, depois estava quase conseguindo um resultado histórico contra o Bahrein, tomou empate nos acréscimos dos acréscimos, e quando pega o time mais fraco que a China, eles perdem, né? Mas assim, acho que vai ser um jogo em que a Indonésia tem a torcida como uma grande arma, né? Quando a Indonésia jogou em casa contra a Austrália, tinha 70 mil pessoas no estádio. Foi o maior público de toda essa fase final das eliminatórias, contando todos os grupos. Então a torcida da Indonésia é uma arma muito grande, né? Você vê até nas redes sociais, você vê lá os posts lá da AFC, da seleção japonesa, principalmente nas páginas em inglês, né? O tanto de indonésio que tem comentando, e alguns até querendo puxar uma rivalidade, né? Alguns tentando lá zoar o Japão empatou com a Austrália, mas enfim, a seleção deles é essa seleção que acho que é a que mais cresceu, né, nesse grupo. Mas também não dá para descartar a China, que por mais que a China é o que mostrou menos futebol até agora, eles conseguiram essa vitória contra a Indonésia aí, depois vai jogar contra o Bahrein fora. É um time que ainda não dá para descartar. Mas acho que tá tudo muito bem encaminhado já, né? Mesmo com esse empate aí do Japão contra a Austrália, acho que não é muito preocupante. Tá tudo encaminhando para que essa segunda vaga fique mesmo entre a Austrália e a Arábia Saudita, e a Indonésia brigando por essa quarta vaga, que seria a vaga na fase seguinte, né? Numa vaga direta, que seria já um feito gigantesco, né? Para a Indonésia. Maravilha, Bom Tempo. Bom, quero agradecer a você, quero agradecer o Thiagão aí por mais um programinha perfeitoso, linducho que nós fizemos. Então é isso aí, galerinha. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado novamente. E no Maru,
levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu, até mais. Tchau. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.